Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Eu espero que sim. Bom, pessoal, essa semana nós vamos começar o nosso trabalho um pouquinho diferente do normal, né? Do que a gente vinha fazendo. Nós vamos trabalhar diretamente pela plataforma Uno. Então, todo o conteúdo, videoaulas, material, atividades, todos serão postados na plataforma Uno, certo? Essa semana nós vamos tratar de narrativas mitológicas. Esse era o tema que vocês já estavam trabalhando com o professor Gilberto e eu vou trabalhar com vocês esse mesmo tema em produção de texto, tá? Quando a gente fala de narrativa mitológica, eu tenho que lembrar que este tipo de texto tem características muito peculiares, né? A começar, por exemplo, aqui, pelos personagens. É necessário, se eu vou fazer uma produção de uma narrativa mitológica, eu tenho que lembrar que os personagens têm que girar em torno de um herói, das ninfas, das sereias, dos centauros, dos sátiros, das górgonas. Ou seja, para que eu crie uma narrativa mitológica, eu preciso ter personagens fantasiosos, semideuses, heróis. Tá? Quais são os elementos que caracterizam uma narrativa mitológica? Então, nós vamos ter a revelação de um herói. Ou seja, a gente vai descobrir que esse herói tem alguns poderes. Assim, ele é um deus ou ele é um semideus. Animismo, ou seja, existem animais nessa narrativa, tá? Muitos deles eles agem como seres humanos, tá? Objeto mágico. Lembrem-se das narrativas mitológicas que vocês já viram. Sempre tem alguma coisa que é mágica nessa história. Um objeto que é mágico. Um cedro, uma pedra, um pássaro. Alguma coisa é mágica aí. O drama. Logicamente, o nosso herói vai enfrentar dificuldades. Como é o caso de Fúria de Titãs, quantos obstáculos ele tem que ultrapassar. Né? A viagem do herói. Normalmente ele tem que fazer uma viagem, uma trajetória para vencer esses obstáculos. Né? Uma tarefa muito difícil de ser executada, por exemplo, encontrar uma flor no deserto, uma flor azul no deserto. Né? O herói é posto à prova, sempre ele é posto à prova. Né? E o herói sofre um castigo. Se ele não fizer determinada coisa que foi dita, ele vai sofrer um castigo. Né? O herói, ele sofre perseguição. Então, todas essas características, esses elementos da narrativa mitológica, eles têm que estar presentes na sua produção. Ok? A morte do herói ou o herói supera a morte. Tá? Lembrem-se, independente do tipo de narrativa que a gente tem, volto a insistir, nós vamos lá para a teoria do pente. Eu preciso ter personagens, eu preciso caracterizar o espaço, eu preciso determinar o tipo de narrador, eu preciso determinar e esclarecer qual é o tempo dessa história e o enredo. Para que eu consiga montar a narrativa, eu preciso dividi-la em 4 etapas. A situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Ok? Como escrever uma narrativa mitológica? Aqui estão algumas dicas para que você consiga escrever com mais clareza, com mais objetividade o seu texto. Decida-se por um mito, ou seja, eu vou me decidir. Eu preciso encontrar um mito para trabalhar em cima dele. Eu preciso incluir uma lição, sabe, tipo uma moral da história, né? Mas mais uma lição. Né? A gente tem, tive uma ideia, então agora eu preciso transformar ela em algo fantástico. Ou seja, ir para o lado ficção, né? Que uma pedra tem poder, uma árvore tem poder, alguma coisa que vai tornar ela fantástica. Criar um herói. Eu preciso desse personagem, do herói, né? Mas ele tem que ter defeitos também, como é o caso de Hércules, que toda a força dele estava no cabelo, mas ele por inveja, por ciúme da esposa, da namorada, o cabelo dele é cortado e ele perde as forças. Tá? Escreva em linguagem simples e direta. Escreva em estilo mitológico. Isso é bem interessante. Lembram-se das histórias de mitologia? Sempre o número 3, o número 7, eles são místicos. Né? Corvos também são místicos, serpentes são místicas. Né? Esses ingredientes da nossa história enriquecem. Né? Introduz o ambiente e o personagem principal.
Ou seja, eu preciso caracterizar o ambiente onde ele está, tá? Descrever este ambiente. Criar um motivo para o personagem principal fazer alguma coisa. Ou seja, vai ser a minha situação inicial. Por que ele vai fazer determinada coisa? Qual é o objetivo dele? Termine o mito no final. Termina o mito. Continue escrevendo até terminar sua explicação ou até o herói vencer todos os obstáculos. Tá? Então, eu preciso de uma solução para o problema inicial. Ok? Muito bem, muito bem. Aí vocês vão ter uma atividade que já está lá na plataforma Uno, que é uma produção de texto falando de uma narrativa mitológica, ok? Bom, qualquer coisa já a gente está junto na videoconferência e a gente pode esclarecer as atividades, ok? Até já já.